Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a quinta parábola desse sermão escatológico que fica em Mateus 24 e 25. Foi a última parábola que Jesus contou e ela é mais explícita ainda que as outras, que separam em dois grupos, né? E mostram que uns são prudentes e outros não. E antes eu vou falar da diferença entre os bodes e as ovelhas, porque essa parábola ela fala justamente que Jesus vai separar dois grupos, um de bodes e outro de ovelhas. E os animaizinhos, né, os bodes, as ovelhas que são representados aqui, eles têm características próprias, né? As ovelhas, por exemplo, elas conhecem o pastor, né? Ele chama elas e elas vêm, né? E basta que coloque um sininho naquela que é líder, porque todas as outras vão seguir, elas gostam de estar juntas, elas dividem a comida, elas são animais pacíficos, né? Elas não são brigonas, elas exalam um cheiro suave, elas se trocar o pastor, elas até sentem de tão sensíveis que elas são, né? Elas conhecem a voz do pastor e o pastor conhece as ovelhas até pelo rastro. Ele sabe quando uma está bem e quando uma não está, né? Já os bodes, eles apesar de ficar no mesmo rebanho ali, ele está sempre isolado, ele não fica em grupo, né? Um bode, ele não aceita o outro, nem o outro bode perto, quanto mais uma ovelha, um carneiro, né? Ele briga, ele come sozinho, ele exala um cheiro muito forte, onde ele passa ele deixa aquele mau cheiro, ele precisa ser separado da ovelha à noite, senão ele mata, né, as ovelhas, enfim, é um animal diferente do rebanho de ovelhas, né? E na parábola, Jesus diz que quando ele vier glorioso, com os seus anjos, né? Ele vai chamar todas as nações, né? E vai fazer um julgamento onde ele vai separar do seu lado direito as ovelhas e do seu lado esquerdo os bodes. E aí os bodes, né, ele vai se dirigir a eles dizendo que ele teve fome e ele não foi saciado, ele teve sede e não recebeu água, não recebeu nada para beber, ele teve necessidade ele foi forasteiro e eles não o hospedaram, ele esteve nu e não foi vestido, enfim. E essas pessoas não vão entender nada, elas vão dizer, uai, mas quando que nós deixamos de fazer essas coisas para o Senhor? E ele vai dizer, todas as vezes que você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, foi a mim que você negligenciou, foi a mim que você deixou de fazer. E para as ovelhas que estão à direita, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu fui forasteiro e você me recebeu na sua casa, eu estive nu e você me cobriu, eu estive preso e você foi me visitar, eu estive doente e você me acompanhou, enfim, uma série de outras coisas, né? Que as ovelhas também vão dizer, mas quando que nós fizemos isso ao Senhor? E ele vai dizer a mesma coisa, quando você fez isso em favor de um dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Deixando um pouco à parte a discussão teológica, né, que tem interpretação de todos os jeitos, né? Que os pequeninos é Israel, que os pequeninos é a igreja, que os pequeninos é isso, que o pequenino é aquilo, o bode é isso, o bode é aquilo, enfim. A minha percepção é a seguinte, para mim, a Bíblia é uma mensagem global, do início ao fim ela diz a mesma coisa, é a mesma mensagem, né? É o homem saindo da condição de Adão,
né, da velha criatura, do egocentrismo, do egoísmo, do si mesmo, do se obedecer, o se atender e ir na direção de Cristo, né? Ele sai de Adão e vai para Cristo, que é aquele que é obediente, que é aquele que renuncia à própria vontade para obedecer à vontade do Pai, que é aquele que amou, ele encarnou o próprio amor e nos ensinou a amar. Entendeu? Ele ensinou aos homens a negarem a si mesmo para poderem o seguir, ou seja, você só consegue amar, né, as outras pessoas e a Deus quando você se esvazia de você mesmo e desse egoísmo, desse egocentrismo. Então, a minha interpretação da Bíblia é sempre nesse sentido, e nunca no sentido religioso, nunca no sentido de, né, você tá vendo aqui que quando ele separa as duas categorias de pessoas, ele não pergunta a religião de ninguém. O que ele diz aqui é o que eles fizeram da própria vida. Eles foram egocêntricos ou eles aprenderam a amar? Simples assim. É assim que Jesus diz: eu te conheço e eu nunca vos conheci. Né? É pela essência da pessoa e não pelas práticas religiosas dela. Então, né, muitas pessoas elas acham que eu aceitei Jesus e eu tenho uma religião. Mas aqui ele não está perguntando isso, né? Aqui ele está perguntando se você aprendeu a amar. Porque o apóstolo João, ele diz que é impossível amar a Deus e negligenciar o próximo. Porque o próximo você tem contato com ele, você sabe se ele está bem, se ele está mal, se ele precisa, se ele não precisa. Enfim, então se você negligencia aquele que você está vendo, como é que você pode amar aquele que você não está vendo, né? E mesmo sentido diz Paulo em Tessalonicenses, quando ele fala que tudo que a gente faz seja com excelência, como se ao Senhor estivéssemos fazendo. Ou seja, você é obediente ao teu marido por causa do Senhor. O teu marido ama você por causa do Senhor, ou vice-versa, né? Se você for um homem, eu tô falando, né, no sentido aqui de um faz pelo outro por causa do Senhor. Nós obedecemos à justiça por causa do Senhor, nós obedecemos às autoridades estabelecidas por causa do Senhor, enfim, tudo que nós fazemos não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos, né, o mérito está em nós. Nós fazemos porque nós recebemos primeiro. Eu perdoo porque eu fui perdoada, eu amo porque eu fui amada, eu socorro porque eu fui socorrida, entendeu? Eu aprendi a imitar o meu Senhor, né? Eu sou serva e eu faço aquilo que eu aprendi com o meu Senhor, né? Então é nesse sentido aqui. Ele vai separar um grupo do outro e vai dizer: você fez, você aprendeu, e não que as obras em si elas sejam recompensadas com a salvação ou com a condenação. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que aquele que foi alcançado pela graça, ele age naturalmente no amor. A essência dele foi transformada, a mentalidade dele foi mudada, né? Houve uma conversão, ele era egoísta e agora ele ama. Então é naturalmente, tanto que as pessoas aqui, elas nem sabiam que, ué, Senhor, quando que nós fizemos isso pelo Senhor, né? É porque houve realmente uma conversão e as pessoas agem naturalmente. Elas amam o próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. E elas amam a Deus e por isso elas amam o próximo como a si mesmo. Entendeu? Não é as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas elas são a consequência natural, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos para praticar as boas obras que Deus estabeleceu de antemão. Ou seja, nós somos salvos de nós mesmos.
do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, né, do nosso orgulho, da nossa soberba, para viver em função uns dos outros, né? A Bíblia, quando ela menciona a igreja, né, e as ordenanças para a igreja, é sempre nesse sentido. Orem uns pelos outros, carreguem as cargas uns dos outros, intercedam uns pelos outros, suportem uns aos outros, ou seja, dê suporte ao teu irmão. Não está dizendo que tem gente insuportável na igreja, não, tá? Está dizendo que é para você dar suporte para o teu irmão, porque ora um vacila, o outro ora, né? Ora o outro que está precisando de suporte, enfim. É por isso que nós andamos juntos, como ovelhas, né? É porque um precisa estar perto do outro para que a caminhada seja mais fácil, entendeu? E aí no final, essas ovelhas entrarão, né, pro reino do Senhor, e esses bodes eles ficarão de fora, né? Vamos dizer assim. Um beijão para vocês, tenham um bom dia, fiquem todos com Deus.